Não teve um outro momento em Solo Leveling em que Jin-Woo fica tão putaço quanto a esse, e tudo por causa do seu melhor amigo. Então vamos lá para mais um vídeo de Solo Leveling. Após criar uma guilda com seu amigo Yu Jin-Ho, Jin-Woo é convidado para um evento internacional que acontece nos Estados Unidos, onde os representantes da guilda mais forte de cada país se reúnem para discutir sobre os problemas e soluções no mundo dos caçadores. E a sua guilda A-Jin foi escolhida, é claro. A guilda mais forte dos Estados Unidos se chama Scavenger, e quem faz parte dessa guilda é o caçador Hank S. Dong-soo. Ele é o irmão mais novo do caçador Dong-suk, aquele marginal que foi morto pelo Jin-Woo em uma dungeon que na verdade era uma armadilha para o Prota e seu amigo. O líder dessa guilda se chama Thomas Andre, um caçador de nível rank nacional que é uma patente acima do rank S. O cara não é brincadeira. Thomas sabe o que aconteceu entre o irmão do caçador Dong-soo e Jin-Woo, e que Dong-soo busca uma oportunidade de vingança há algum tempo. Sabendo que Jin-Woo viria para os Estados Unidos, ele então chama o caçador Dong-soo até a sua sala, e já vai dando uma ordem que não era para o caçador Dong-soo mexer com Jin-Woo. O caçador Dong-soo tenta ponderar, mas Thomas o intimida e faz ele ficar de bico calado, e manda ele tirar umas férias durante a conferência. A princípio, Dong-soo concorda e sai da sala, mas ao sair, ele não consegue segurar a sua sede de vingança. Thomas percebe que Dong-soo não iria aceitar a ordem tão facilmente, então ele pede para a sua secretária ficar de olho nele. Finalmente, Jin-Woo chega no ponto de encontro dos caçadores nos Estados Unidos. Ele está acompanhado de seu amigo Jin-Ho e também do chefe Jin-Chul. Então, o desembargador da associação Adam White aparece e chama Jin-Woo para uma conversa em particular. Jin-Woo então fala para seu amigo e para o chefe Jin-Chul irem para o hotel, que eles se encontrariam ali mais tarde. O protagonista então começa a dar um rolê de carro na cidade com o Adam. No meio da conversa, ele descobre que tempos atrás houve uma raid em que o boss era um dragão poderoso chamado Kamish, e que a associação ainda preservava os restos mortais do monstro ali. Então Jin-Woo exige imediatamente ver a ossada do dragão. Adam acha difícil, mas por ser o caçador Sung, ele consegue mexer uns pauzinhos e leva ele até o dragão. Jin-Woo não perde tempo e manda logo um erga-se em cima do dragão. Arise. A sombra se ergue, mas por pouco tempo, pois aquele dragão já tinha morrido há muito tempo. Então por isso a extração de sombras falhou completamente, e o dragão volta ao seu descanso. O Prota fica irritado com aquilo, pois ele perdeu uma sombra top ali. Mas vida que segue. O rolê acaba e Jin-Woo volta para o ponto de encontro. Ao chegar lá, ele encontra apenas o chefe Jin-Chul. O chefe pergunta a ele onde está o seu amigo Jin-Ho, pois ele tinha saído de lá há pouco tempo após receber uma mensagem do próprio Jin-Woo para se encontrarem na associação de caçadores. O Prota diz que não mandou mensagem alguma e que ele acabou de voltar da associação. O chefe Jin-Chul fala que não tinha como, pois veio até um carro da guilda Scavenger buscar o seu amigo para o tal encontro. A situação fica estranha e Jin-Woo começa a ter um mau pressentimento sobre aquilo. Adam então liga para a secretária da guilda Scavenger, perguntando sobre o caçador Jin-Ho e o porquê de virem buscar ele. Ela diz que também não está sabendo de nada, demonstra preocupação e diz que vai buscar respostas imediatamente. Adam desliga e tenta falar para Jin-Woo que a guilda Scavenger iria resolver o problema imediatamente, mas o Prota já não estava mais lá. Jin-Woo já está procurando seu amigo por conta própria. Ele está com sua consciência pesada, pois ele não deixou nenhuma sombra para vigiar seu amigo. Ele imediatamente invoca suas sombras e espalha elas por toda a cidade para procurarem ele. A notícia do sumiço do amigo de Jin-Woo acaba chegando nos ouvidos do líder da guilda, o Thomas. Ele ordena todos da guilda procurarem o paradeiro dele antes que Jin-Woo o encontre. O Prota continua a procurar seu amigo. Ele começa a juntar o quebra-cabeça. Ele lembra da dungeon em que somente ele e o seu amigo sobreviveram, e que ele teve que matar o irmão mais velho do caçador Dong-soo. E já que um carro da guilda Scavenger veio buscar ele, com certeza Dong-soo está envolvido procurando vingança contra os dois. Então a raiva de Jin-Woo só aumenta. A secretária da guilda Scavenger pede reforços da associação para encontrar o amigo de Jin-Woo, pois se não encontrarem ele logo, pode ocorrer uma luta desastrosa entre ele e o caçador Thomas. Ao saberem disso, os funcionários da associação entram em desespero e começam as buscas na mesma hora. Todos querem evitar um confronto entre os dois caçadores. Então, finalmente aparece o que está acontecendo com o amigo de Jin-Woo. Ele foi sequestrado pelo caçador Dong-soo e seus comparsas. Ele foi levado para uma fábrica abandonada
e está apanhando feito um saco de pancadas. O caçador Dong-su bate nele e exige respostas. Ele quer saber o que realmente aconteceu naquela dungeon e quem matou o seu irmão. Mas Yu Jin-ho, mesmo todo quebrado, manda ele ir para o inferno. Dong-su, então furioso, amassa a cabeça dele contra a coluna da fábrica. Um dos comparsas fica preocupado, pois não quer participar de um homicídio, mas Dong-su fala que ele está apenas começando. De repente aparece um orc das sombras na fábrica. Ele está tremendo mais que vara verde de tanto medo. O caçador Dong-su acha que o orc está com medo dele. Mal sabe ele que o orc está com medo da fúria de Jin-woo. A raiva era tanta que até Beru, que estava do outro lado do planeta protegendo a família de Jin-woo, sentiu toda a fúria do seu mestre. Dong-su então avança em cima da sombra, mas o prota usa a habilidade de trocar de lugar com a sombra e aparece na fábrica. Ele já mete um socão na costela de Dong-su que ele voa por toda a fábrica. Thomas, que estava dentro do carro de sua guilda, sente o poder imenso de Jin-woo. Ele sabe que agora a treta era inevitável. Então ele sai do carro e sai pulando em direção à fábrica. Jin-woo imediatamente dá uma poção de cura para seu amigo. Mas a poção de cura não funciona porque os ferimentos dele são muito graves. Então ele manda os comparsas do Dong-su curarem ele. Eles não entendem a língua de Jin-woo, então Dong-su traduz. O prota, muito putaço, avisa que ele iria falar somente mais uma vez para curarem logo o amigo dele. O healer, com um sorrisinho debochado, fala que ele teria que pedir pro chefe dele para ele poder curar alguém. Então Jin-woo pega o healer pela cabeça e lança ele contra a coluna de ferro da fábrica. Ele já tava poucas ideias. O prota já vira pro outro comparsa e pergunta se ele tem poder de cura. Mas o cara tá tão nervoso que começa a gaguejar e falar besteira. Ele mal chega a responder e já vai tendo sua cara afundada no chão. O amigo de Jin-woo pede pra ele ter cuidado, pois o caçador Dong-su era o irmão mais novo daquele caçador que o prota matou naquela dungeon. Jin-woo pede pro seu amigo parar de falar e guardar as suas forças. Então Dong-su aparece e pergunta ao Jin-woo se ele matou o irmão dele. O prota responde para ele mesmo perguntar do irmão dele quando ele for pro inferno. Ao ouvir isso, Dong-su tenta dar um mega soco em Jin-woo, mas ele se esquiva e dá-lhe mais um socão daqueles na costela dele que faz ele voar novamente pela fábrica até se esbarrar na parede. Jin-woo não dá tempo pro Dong-su se recuperar. Já aparece ao lado dele e incorpora o Batman metendo medo no marginal só com o olhar. Dong-su tenta reagir, mas já vai pegando um tapão e fica com a sua cabeça sendo esmagada nos destroços da fábrica. Então, Thomas finalmente chega na fábrica. Ele pergunta se o caçador Dong-su ainda estava vivo e manda o Jin-woo parar com aquilo imediatamente, e que se ele parasse, eles iriam esquecer tudo o que tinha acontecido naquele momento. Então, Jin-woo, que já estava 1000 grau, pergunta o que aconteceria se ele não quisesse parar. Thomas responde que vai parar ele à força. Jin-woo manda ele tentar a sorte e joga o caçador Dong-su para longe, como se ele fosse um pedaço de lixo. Enquanto o caçador Dong-su está sendo lançado, ele afirma em seu pensamento que nunca teve intenção de derrotar Jin-woo, e que o plano sempre foi fazer Thomas lutar contra ele. Esse era o único jeito de matar o monarca. Thomas pergunta ao prota se por acaso ele sabe com quem ele está mexendo. Jin-woo responde que não liga para quem diabos aquele cara era. Então, nesse momento, a guilda Scavenger e a associação de caçadores chegam no local. Jin-woo, em um breve momento, lança Thomas para longe. Ele invoca Igris e Kaizel. Então ele pede para eles levarem seu melhor amigo para um hospital imediatamente para salvá-lo. Enquanto isso, a guilda Scavenger está toda reunida e pronta para uma guerra sob a liderança de Thomas. E do lado adversário estava Jin-woo, com seu exército das sombras. Thomas então fala que ainda dá tempo de parar aquela guerra. Bastava Jin-woo se ajoelhar e pedir desculpas. O prota então responde com um cotoco supremo das sombras. Thomas explode de raiva, e então os dois exércitos se chocam. Ele então se lança no meio das sombras derrotando elas. Ele avista Fang no campo de batalha e já dá um fim nele facilmente. Thomas então localiza Jin-woo e corre em direção dele, mas Iron se mete no caminho. Porém, Thomas derrota ele com apenas um golpe. Mas Jin-woo já não estava no mesmo lugar. Ele então reaparece ao lado de Thomas e usa sua adaga para cortar a costela dele. Porém, a pele de Thomas é mais resistente do que ele pensava e não causa nenhum arranhão. Então, ele já vai pegando um soco que faz ele voar para cima. Thomas usa seu poder de telecinese para puxar Jin-woo em sua direção,
mas o prota responde com a mesma habilidade e mergulha dando um socão na cara de Thomas. E começa a desferir uma série de golpes. Thomas então percebe que não pode mais subestimar Jin-Woo. Ele então libera todo o seu poder e fica coberto por uma armadura dourada. Jin-Woo ignora isso e avança contra seu inimigo. Porém, Thomas atinge o chão, causando um terremoto que força Jin-Woo a pular. Em seguida, ele lança uma esfera com energia nuclear que suga tudo como se fosse um buraco negro. Algumas sombras são sugadas. Jin-Woo rapidamente se afasta daquilo e pula para o topo da fábrica. Thomas olha para cima e avisa que não vai errar novamente. Então Jin-Woo, ao ouvir isso, incorpora o Batman novamente e fica encarando de longe. O campo de batalha já tem muitas baixas, e todos tentam se afastar do alcance daquele ataque. Thomas pula em direção a Jin-Woo, mas recebe um pisão na cara e o prota aproveita para pegar impulso para cima. Então ele tenta puxar Jin-Woo com telecinese, mas ele usa o domínio do monarca para puxar Thomas igualmente. Então os dois chocam seus punhos um contra o outro. Thomas desfere outro soco em Jin-Woo, que consegue se esquivar por baixo e depois pula com uma ajoelhada na cara do seu adversário, que cai sentado no chão. Então o prota parte para cima dele e começa a metralhar Thomas de tanto soco. Os membros da associação ficam espantados com essa luta. Jin-Woo continua arrebentando Thomas na porrada. Adam White estava desesperado e pede pro prota parar de bater no seu adversário. Mas o homem estava cego de ódio. Continua batendo até quebrar a armadura dourada de Thomas. Os socos já estavam quebrando os ossos. Então Thomas finalmente desiste. Jin-Woo cessa seus ataques. Ninguém acreditava que Thomas, que a princípio era o caçador mais forte do mundo, ficasse daquele jeito. Os healers da guilda Scavenger correm para curar seu líder e ficam surpresos de ele ainda estar vivo, pois todos os ossos dele estavam quebrados. O caçador Dong-Su não resistiu aos ferimentos e morreu. Jin-Woo usa a sua habilidade de troca de sombras para trocar de lugar com Beru, que estava na Coreia. Então Beru fica curando o amigo do prota no hospital. O rolê acaba com Jin-Woo conversando com uma nova sombra, que não é nada mais e nem menos que o caçador Dong-Su. O prota nomeia ele de Greed, que significa ganância em inglês, pois ele era um vândalo muito ganancioso quando estava vivo. Então Jin-Woo coloca ele de cara contra o chão para castigar ele por todo o problema que ele causou. E aí, o que você achou? O caçador Dong-Su conseguiu tirar o Jin-Woo do sério, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.